Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura o chamado para a escuta da palavra de Deus, a escuta da sua voz. Este é o primeiro chamado que Deus faz ao seu povo, o povo eleito, o povo de Israel, aquele que se consideravam ser os amados, os escolhidos de Deus, a nação do qual o Senhor manifestou as suas maravilhas, manifestou a salvação, a libertação, ou seja, aquele povo que o primeiro mandato era escuta Israel. Quando nós vamos no Deuteronômio e vamos ali ter o primeiro contato sobre os mandamentos da lei de Deus, quando vai falar amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu ser, antes tem este: escuta, ó Israel, um é o seu Deus, e assim vai apresentando de fato para amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todo o seu ser. E depois Jesus vai acrescentar: e amando o próximo como a si mesmo. Jesus vai radicalizando, de fato, este mandamento, dizendo que, amando a Deus e amando ao próximo, de fato, nós vamos cumprindo com os mandamentos da lei de Deus. Porque a base destes mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí nós vamos lembrar que quando nós, então, pecamos contra o amor de Deus e do próximo, consequentemente também nós ferimos os outros mandamentos. Mas o que nos chama a atenção neste evangelho é porque alguém que era mudo, alguém que não tinha capacidade de comunicar, de falar, e o Senhor liberta para que ele seja capaz de comunicar. Se nós olharmos muito bem, não existe e não há como nós vivermos sem comunicar, né? Até mesmo aquele que tem dificuldade ou tem alguma enfermidade nas suas cordas vocais, ou seja, não tem estas cordas vocais do qual possa pronunciar os sons de modo que aquelas pessoas compreendam, mas tem a língua de sinais, ou seja, tem o modo de comunicar. Ou seja, de certo modo, a comunicação é fundamental. Então, quando há algo que impede a comunicação, de fato, dá-se um grande problema de convivência, e dá-se um grande problema até de nós conhecermos uns aos outros. O Evangelho começou falando que era um mudo. E, ao mesmo tempo, também fala que o povo ficava admirado porque o Senhor havia realizado um milagre, um sinal, uma cura. Então, ao mesmo tempo que eles estão admirados, tem outros que estão achando que Jesus está agindo por Beelzebu, ou seja, pelo príncipe dos demônios. Não acredita que a ação de Jesus é a ação de Deus, mas a ação do demônio. Ou seja, modo com que o Senhor mostra, através do seu sinal do Senhor, que veio para libertar, para salvar, nem sempre é compreendido. Ao mesmo tempo, as pessoas estão admiradas pelo grande sinal que o Senhor realizou, outros estão, então, achando que ele está até usurpando o nome de Deus. Então, quantas vezes nós vamos ver as incompreensões acerca de Jesus, vinda dos mestres da lei, dos fariseus? Então, ao mesmo tempo que tem aqueles que acolhem a mensagem de Jesus como a mensagem do reino de Deus, outros a acolhem no sentido que como se não fossem de Deus, que Jesus agisse de outro modo. E aqui vai mostrando o espírito da confusão, o espírito da divisão causada quando Jesus vai dizer que todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Jesus está dizendo: se eu ajo pela ação do demônio, como pode então eu fazer algo do qual tira a ação do demônio? Quer dizer, tira a ação do mal. Se eu faço uma ação boa, se eu faço uma ação que liberta, como pode estar dividido esse reino? Se tiver dividido, aí vai dizendo que todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Nós consideramos, né, a palavra demônio, né, e vamos trazendo para a nossa
para a nossa linguagem, e nós conhecemos muitas vezes a palavra diabo, né? E que é tirado do latim como diabolus ou divisor, né? Quer dizer, toda ação que divide, toda ação que, de fato, divide o reino, é a ação, de fato, diabólica. Nós podemos perceber que ações que dividem, ações que causam inimizades, contendas, é sempre ações diabólicas. Então, o Senhor nos chama para que nós possamos, então, olhar para a palavra do Senhor e chamar para aquela unidade que é o próprio Senhor que salva, o Senhor que liberta. Quantas vezes nós podemos questionar a nós mesmos qual é o Espírito que nos rege, com qual Espírito que nós deixamos ser conduzidos, pelo Espírito do Senhor que liberta, que salva, que congrega, que une mesmo na diversidade de dons que nós somos, ou nós nos deixamos levar pelo espírito diabólico, ou seja, pelo espírito da divisão, da rivalidade, da contenda, do ódio, da condenação, ou nós deixamos nos levar pelo Espírito do reino de Deus, o Espírito que causa a unidade, o Espírito que causa salvação, o Espírito que causa vida, o próprio Espírito do Senhor. Então peçamos ao Senhor que o teu santo evangelho possa purificar os nossos corações, para que nós sejamos capazes de discernir com qual Espírito nós deixamos ser guiados, e a sua palavra possa de fato guiar o nosso coração, a nossa vida, para a unidade que se encontra em Jesus Cristo. E sabemos ouvir, que a tua palavra também seja capaz de purificar os nossos ouvidos e o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.